Manhã de Notícias Revista. Os fatos mais importantes da semana. As notícias que impactam na sua vida. Você acompanha com a nossa equipe. Manhã de Notícias Revista. Porque sábado também é dia de se manter bem informado. Oferecimento: Águas de Manaus. Nossa natureza movimenta a vida. E Atem, para você ir mais longe. Olá, bom dia, 8 horas da manhã e 2 minutos, está começando Manhã de Notícias Revista. A partir de agora até as 10 horas da manhã, música e informação na sua Tiradentes News. Nós estamos em cadeia com a Tiradentes Parintins. Alô, Ronildo Tiradentes, bom dia. Estamos em cadeia com a Tiradentes Coari. Alô, Robson Tiradentes, bom dia. Vamos até às 10 horas da manhã atualizar as informações mais importantes do Amazonas, de Manaus, do Brasil e do mundo. Para começar, vamos com o tempo na cidade de Manaus. Tempo e temperatura. Sol predominante nesse momento na cidade de Manaus. Temperatura de 27 graus agora, né? Quente já. Previsão de máxima de 30, mínima de 24 graus. Mesmo assim, nós temos 68% de chances de chuva neste sábado. Então, há grande possibilidade de chuva neste período, neste sábado que nós temos de muito calor, pelo menos até agora, na cidade de Manaus. Vamos saber como é que está o trânsito. Trânsito. O trânsito em Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que tem operação Velocidade Segura na Avenida Coronel Teixeira, nas proximidades do anfiteatro. Onde é isso? Lá na Ponta Negra. A rota também sendo observada e analisada lá nas avenidas Max Teixeira e a Torquato Tapajós. Ambas estão fluindo sem problemas no momento. Tem grande concentração de veículos agora, dificuldade de estacionamento, lentidão lá na Manaus Moderna, na Avenida Lourenço da Silva Braga. Os agentes estão no trânsito tentando auxiliar a população que está por ali, né? Ali complicado, sábado é normal. Quando estava com a pandemia mais acirrada era um pouco melhor, mas agora com o relaxamento, muita gente ali na Manaus Moderna. Movimentação também intensa na entrada da Feira do Produtor. Porém, neste momento, nada de interferência na rotatória que fica bem ali, pertinho. E também segue tranquila a operação vacinação nos principais postos. Aqui, por exemplo, SESI Unip Sambódromo, agentes estão no trânsito orientando as pessoas que se aproximam dos postos de vacinação. Aliás, já nós vamos falar sobre vacinação neste sábado na cidade de Manaus. Destaque local, Manaus agora. Vamos atualizar os números da Covid-19 no estado do Amazonas. É o seguinte: nesta sexta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde informou que foram registrados, confirmados, novos casos de Covid-19. Um número em relação aos outros dias muito baixo, ainda bem, baixo entre aspas, é claro. 830 novos casos de Covid-19. Os óbitos nas últimas 24 horas, esses números são de ontem, sexta-feira da Paixão, 10 óbitos confirmados. Nós tivemos também 771 pacientes recuperados. A taxa de letalidade, infelizmente, ainda continua alta. São 3,43%. Estes são os números desta sexta-feira da Covid-19 em Manaus, no Amazonas, na verdade em todo o estado, né? Agora sim vamos falar só de Manaus em relação aos cemitérios. A Prefeitura de Manaus informa que um total de 32 sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital do Amazonas nesta sexta-feira. Desses, 24 foram em espaços gerenciados pelo município. Nos cemitérios particulares, 8 enterros aconteceram.
uma cremação foi realizada. Desse total de 32 sepultamentos, 10 foram declarados como Covid-19. Aproveitando que estamos falando de Covid, vamos falar do Brasil neste momento. As mortes em virtude da Covid chegaram a 328.206 nesta sexta-feira, dia 2 de abril. Nas últimas 24 horas no Brasil inteiro foram registradas 2.922 mortes. De quinta para sexta, 70.238 novos diagnósticos positivos. No total, 12,9 milhões de pessoas foram contaminadas pela Covid-19 do Brasil. Dessas, 11,2 milhões já se recuperaram da doença. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde e nós estamos repassando para vocês. Destaque local, Manaus agora. E atenção, começa neste sábado a vacinação de pessoas de 50 a 54 anos que possuem comorbidades. Nesta nova etapa de vacinação contra a Covid, há essa antecipação da imunização deste público. Mas é o seguinte, a antecipação é para pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades, cardiopatas, diabetes mellitus e obesidade mórbida com o índice de massa corporal acima de 40. Esse lançamento, inclusive, da campanha acontece às 9h30 na Unip, que é a Universidade Paulista, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. O atendimento ao novo grupo prioritário será por ordem decrescente de idade, nos 7 pontos de vacinação montados pela Censa e de acordo com o agendamento eletrônico do Imuniza Manaus. Até a última quinta-feira, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde já haviam aplicado 296.755 primeiras doses da vacina contra a Covid-19 aqui na nossa capital do estado. Destaque nacional, o Brasil agora. Internado desde 13 de março para tratamento contra a Covid-19, o estado de saúde do ator Paulo Gustavo piorou e o artista passou a utilizar uma terapia que se assemelha ao uso de um pulmão artificial. Texto divulgado pela assessoria do artista nesta sexta-feira informa que o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico teve que evoluir a terapia. Oxigenação por membrana extracorpórea. Segundo o comunicado, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva, ou seja, UTI. Ele está entubado desde o dia 21. Olha aí. A nota médica diz: optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, que é esse tratamento que eu falei, a oxigenação por membrana extracorpórea, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas, informou a equipe médica. A família do ator disse que segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para a recuperação e para todos que se encontram na mesma situação. Quem pegou a velha Covid, uma coisa, essa nova Covid, a tal da P1, se você não pegou, não pegue, faça de tudo para não pegar, especialmente se você é sedentário, especialmente se você tem diabetes, se você é cardiopata, se você tem obesidade mórbida, porque a P1 é terrível. A antiga, velha Covid, que eu tive o desprazer de pegar, ela é muito ruim, muito chata, te deixa mal, mas pelos relatos aqui que nós temos da Covid atual, que é a P1, que está infectando a maioria das pessoas hoje, ela realmente é muito rápida, mata rápido, deixa a pessoa debilitada de forma muito rápida, então é bom você se cuidar. Destaque local, Manaus agora.
Na noite desta sexta-feira, agentes da Central Integrada de Fiscalização fecharam 8 estabelecimentos entre bares e festas clandestinas que descumpriam o decreto governamental com medidas para a contenção da Covid-19. Durante a ação realizada nas zonas Sul e Centro-Sul, uma pessoa foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Durante as vistorias, um homem responsável por um estabelecimento no qual funcionava uma festa clandestina no bairro Centro foi conduzido à delegacia. Portanto, 8 estabelecimentos foram fechados na noite desta sexta-feira na cidade de Manaus por conta do decreto que impede, ou pelo menos tenta impedir, a aglomeração de pessoas na cidade de Manaus. Manhã de Notícias Revista Esporte. Antes de falar de futebol, pedir aos órgãos de defesa do consumidor para fiscalizar mais um aumento no preço da gasolina. O pessoal reclamando muito aqui que de uma hora para outra o valor do litro da gasolina em Manaus subiu. A gente pede dos órgãos de fiscalização, eles vão lá, fazem, como diz o Ronaldo, aquela ficela toda, mas o preço não baixa, né? Não sei como é que esse tipo de fiscalização, se essa autuação é pesada nos postos, não é? Mas há essa reclamação chegando aqui pra gente no Manhã de Notícias. Vamos começando pelo futebol amazonense, primeira fase do Barezão. Nós temos neste sábado o Amazonas enfrentando o Manaus. O Penarol amanhã pega o Clipper às 3 da tarde. O jogo do Manaus com o Amazonas é hoje, o clássico dos novos times da capital. É 4 da tarde na Arena da Amazônia. Amanhã, lá no Floro de Mendonça, Penarol e o Clipper. E no domingo ainda nós temos São Raimundo contra o Iranduba. Na segunda-feira, o JC pega o Princesa dos Solimões. É a rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. No caso do Campeonato Paulista agora, nós temos vários jogos, né? Os mais importantes são o Bragantino pegando o Palmeiras, lá em Santa Cruz. O Corinthians pega o Ituano na Neoquímica Arena. E o Guarani pega a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, não é? Esses jogos todos programados para acontecer, mas o Campeonato Paulista está paralisado. Entre outros jogos programados lá no Paulistão, mas a Justiça proibiu. O Campeonato Paulista ainda suspenso. Carioca, que está sendo realizado fora da cidade do Rio de Janeiro, por conta do decreto contra a Covid. Próximo jogo do Flamengo contra o Madureira no Maracanã, pode ser no Maracanã, essa que é a verdade. Mas vamos lá. Hoje, Vasco da Gama e Bangu, às 8h05 da noite. Amanhã, Resende e Boa Vista, às 10 da manhã, horário de Manaus. Botafogo e Portuguesa, 4 da tarde neste domingo. Volta Redonda e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né? Às 5 da tarde. E na segunda-feira tem Madureira e Flamengo, às 8 da noite. E na terça, o time do MAC pega o Fluminense. O MAC é o Macaé, tá bom? Pega o Fluminense pelo Campeonato Carioca de Futebol. A liderança é do Flamengo, com 16 pontos, colado com o Volta Redonda também com 16. A Portuguesa do Rio tem 13, o Madureira tem 11. Olha aí, um grande no meio dos pequenos, que é o Flamengo, né? Depois em quinto, Fluminense com 10, Botafogo em sexto com 10, Nova Iguaçu em nono com 9, em sétimo com 9, Resende em oitavo com 8 pontos, o Vasco na nona posição com 7 pontos, Boa Vista na 10ª posição com 6 pontos, e a tabela do Campeonato Carioca de Futebol. Termina aqui mais uma edição do Manhã de Notícias Revista. A apresentação foi de Marcos Pontes, técnica de som de Rodrigo Melo. Bom fim de semana! Tiradentes. 89.7